Ponto fora da curva é algo que sempre chamou a minha atenção. E é por isso que eu estou aqui hoje no Instituto ASE com Marcos Flávio, seu fundador. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo. Então, vocês imaginam alguém do mercado financeiro que resolve promover o bem como uma espécie de Robin Hood dentro da lei? Pois é o caso dele. Vamos ouvir um pouquinho dele, o que ele tem para contar? Marcos, como é que começou tudo isso? Como é que nasceu o Instituto ASE? Eu acho que o Instituto ASE nasceu quando eu era criança ainda, né? Da minha origem de classe média baixa do interior de Minas, dos pais que eu tive, de uma mãe muito caridosa, de pais caridosos, eu diria, né? E da minha experiência em cidade pequena, de você estudar em escola pública, conviver em hospital público, se relacionar com as pessoas independente da classe social. Então, o frentista do posto também joga futebol com você no clube. Isso é muito você legal, namora, né? a mulher do dono da padaria. Então você tem um contexto comunitário que é muito diferente em relação das grandes cidades, que muitas vezes estão em guetos, né? Então, diferenças muito grandes sociais, né? Muito grandes, muitas vezes estão fechadas em clubes privados, hospitais particulares, escolas particulares, condomínios, coisas que no interior ainda não tem esse arranjo societário, eu te diria, né? E depois disso eu me deparo com uma ida para uma cidade grande para estudar, né? Que eu fui para São Paulo com 20 anos e com muita dificuldade eu tinha que trabalhar para me sustentar, morava lá numa kitnet no centro da cidade, e aí eu tinha que ir trabalhar de dia e estudar à noite, né? E como não tinha um currículo nada brilhante, não falava inglês, vindo de escola pública, então eu acabei arrumando emprego numa pequena corretora de valores do centro da cidade. E essa corretora, ao longo dos anos e com muito trabalho nosso, cresceu muito e foi vendida para um banco suíço. Metade em 2006 e metade em 2012. E eu me tornei sócio no ano 2000. Eu ia dizer, você ficou no pacote da venda. Eu fiquei no pacote desde o início, né? E como eu sempre atuei em área comercial, exclusivamente com pessoas físicas de alto poder aquisitivo, eu comecei a perceber como que essas pessoas vivem e que inquietações sociais essas pessoas tinham. Para fazer ação prática, lá em 2003, a gente montou um instituto da minha empresa, que fazia filantropia corporativa. E ali foi o meu início de contato com o terceiro setor. Até para aprender a negociar. Ali eu comecei a ver como uma organização social se organizava, o que era impacto social, como era a qualidade da gestão, se podia ou não ser melhorada, o quão transparente uma organização poderia ser. Então eu comecei a ter os dois lados dessa ponte, que era o embrião dessa ideia. Que seria o de um lado, pessoas físicas de alto poder aquisitivo, que doavam de maneira esporádica, pontual, sem assim, foco, né? E muitas vezes, Bia, irrelevante em relação ao patrimônio. Uma pessoa de 10 milhões de reais doa 5 mil por ano. Eu comecei a notar que, de um lado, ótimas práticas sociais, do outro, muita gente bem intencionada. Precisava de alguém para organizar isso aí. Alguém para organizar. Aí eu retomei do lado de cá a minha origem mais comunitária e retomei do lado de cá a credibilidade que eu tinha do mercado financeiro. Então começou a surgir a possibilidade de criar essa ponte entre físicas de alto poder aquisitivo e o terceiro setor. Sempre pessoas físicas? Ou... Sempre pessoas físicas. E sempre de alto poder aquisitivo. Né? Porque a minha experiência sempre me mostrou
que a coisa mais importante para você construir alguma coisa é você ter algum foco, que muitas vezes você tira essa conclusão por você mesmo, né? Tipo uma teoria U, né? Você colhe as informações, abandona um pouco o preconceito do passado, depois você observa, depois você sente, depois você entra num processo de reclusão, tira as suas conclusões e implementa imediatamente, sem seguir muito o consenso. Né? Tem que ter uma crença. Tem que ter uma crença, porque a quantidade de pessoas que me falaram, não vai dar certo, as pessoas não acreditam no terceiro setor, ou rico jamais vai doar parcela relevante do patrimônio. A quantidade de pessoas que tendem a me desmotivar pelo simples fato da mediocridade ter uma força muito grande para nos puxar para baixo era muito maior. Então, isso é uma coisa muito mais de um trabalho missionário, né? De você seguir uma missão para o resto da vida, porque nada vai te barrar a tua vontade, mesmo que você tenha resultados péssimos ao longo dos anos. Você acha que essa crença, essa coisa que move, né, é uma forma de amor até, né? Uma coisa. Você acha que isso é um elemento fundamental, pelo menos para alguns como você, também como para mim, para encontrar assim, um sentido de realização maior, felicidade mesmo, falando no popular. Como é que você descobriu isso? Na verdade, assim, você descobriu no outro, nessas pessoas com grandes fortunas, esse vácuo, essa vontade de ajudar, é isso? E assim, você acha isso fundamental para essas pessoas se sentirem realizadas e felizes? Eu acho que sim. Uma coisa é você doar para uma causa que você não tem vínculo emocional nenhum. Por exemplo, eu estou aqui, aí vou numa festa na tua casa e você fala, gente, essa noite a gente vai levantar fundos para um projeto social de uma creche na Cidade de Deus. Não é minha causa. Mas como eu estou na sua casa, você me convidou, eu vou te doar 5 mil reais. Outro caso é eu ter um filho autista e você me mostrar uma causa de um projeto social em autismo. O meu vínculo emocional é completamente diferente. Há um envolvimento, né? Talvez seja ilimitado a minha possibilidade de doação, porque eu convivo com o autismo dentro de casa. Empatia, né, Marcos? É aquela coisa de você sentir a dor do outro, porque você também... Exatamente. Então eu acho que o grande charme de um processo desse é você descobrir a causa que está dentro da pessoa. É aquela que ela reluta em te dizer, e quando ela diz, ela acaba até se emocionando. Então ela fala assim, puxa, eu não queria te dizer isso, mas... tá bom, eu sou superdotado e eu sofro muito com isso, eu sofri muito e eu quero apoiar uma causa de superdotalgia. Então, depois que chegou nessa conclusão, não faz o menor sentido mostrar leucemia, eu mostrar ex-presidiário, eu mostrar maus tratos contra animais. É superdotalgia. Quando eu consigo descobrir esse núcleo, eu consigo criar um valor novo na pessoa. E eu criando esse valor novo, eu consigo conectar a família dele. E conectando a família, eu posso criar um legado familiar em filantropia que transcende a geração dele. Várias décadas e gerações podem apoiar a superdotalgia. Aí você cria um nexo familiar. Mesmo, né? Então isso é fundamental. Agora, como fazer um processo desse demanda não só a emoção, mas você tem que lidar com a razão, com o resultado, com o impacto esperado, com a qualidade de gestão, o foco. Não é pode uma ficar brincadeira, só no né? mundo. Não é uma brincadeira. Não pode ficar só no sonho. Né? Porque senão eu não consigo materializar o processo. Né? E como a minha origem é do mercado financeiro, eu sou formado na área de finanças, a minha perseguição de resultado numérico, ela é quase que doentia. Quanto eu gasto... Graças a Deus, nesse sentido. Quanto eu gasto de despesa administrativa versus quanto eu mando para o terceiro setor. Essa é uma equação que eu carrego a minha vida inteira. Quão eficaz eu sou? Se você tem um orçamento de 100 mil para uma organização social,
Você deveria gastar 10, 20 mil de administrativo e 80 para chegar na ponta de quem necessita. Não parar no meio, na parte burocrática. Você tem uma ideia do que é a eficácia na gestão, a preocupação com a redução de custos em prol do maior impacto social na ponta. Então isso também persigo muito, a transparência. O seu papel é duplo, né? Na verdade você tem essa coisa da missão, que é uma coisa subjetiva sua, e você tem uma coisa de meio que profissionalizar, meio que tornar eficiente a filantropia. Porque que tem um caráter meio amador por natureza, talvez. Exatamente. Porque eu sinto que tem um esgotamento do conceito de jogar um cheque para cima e eu confio na organização social e eu nem quero a prestação de conta. Porque a sensação que eu tenho, isso foi muito legal você falar, a sensação que eu tenho, falo muito nisso, é que a pessoa que quer ajudar, ou que se doa materialmente ou não, ou tempo, ou energia, ou enfim, dinheiro, ela faz isso também muito por ela, para ela se sentir bem, né? Uma coisa quase, não vou dizer que é vaidade, mas é uma coisa bem, talvez um pouco egocêntrica. O que você cuida é de que esse ato seja bom para ela e que seja eficiente, você aproveite o melhor possível para o outro, para quem recebe, né? Eu achei sensacional isso. Porque isso é um círculo, né? Ela doa, de acordo com a causa, tem segurança que está tendo resultado, o impacto está sendo bem alocado, que ela doa mais, que ela tem segurança que está sendo bem alocado, que ela doa mais, é uma espiral crescente. Por quê? Se você doa e não tem segurança que está indo bem, a próxima volta nesse ciclo você vai doar ou menos ou nada. Interrompe. A gente quer que o círculo vá crescendo, né? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você já falou das suas origens, da cidade, né, em Minas e tal. Minas, né? Se você olha para trás e vê o tempo que passou, eu entendi que o teu contexto social e familiar ajudou. Mas existe aí alguma semente ideológica, religiosa, filosófica na sua formação, além da coisa do local, da convivência com várias classes e tal? Tem alguma coisa a mais que a gente pode saber? Como é que é você em termos de religião, filosofia, enfim? Suas crenças assim, que levaram a isso? Eu sou católico, mas não é isso que me... Não é isso que moveu. Não é só a religião. Você é humanista, ponto. Eu sou humanista, ponto. Agora, eu te digo que se você acredita em sincronicidade, se você acredita numa força além do mundo material que a gente vive, eu acredito plenamente que o ato de dispor de parte do teu recurso, seja material ou seja humano, em prol de um desconhecido, te engrandece muito, te torna uma pessoa mais completa, uma pessoa mais feliz, né? Porque eu acredito muito que dependendo da pessoa, você se realiza pelo outro, você se torna feliz vendo o outro mais feliz, né? E no mundo capitalista, muitas vezes, a sua disposição material, o dinheiro, acelera esse processo de realização, né? Então, se eu sou um privilegiado por ter conseguido o patrimônio que eu consegui novo, como eu maximizo a felicidade minha a partir de agora? Me parece, e eu tenho convicção disso, faço isso há mais de 10 anos, com o valor substancial do meu patrimônio, cada pessoa que se sente bem graças ao meu apoio é como se voltasse para mim. Eu ia falar isso, né? O dinheiro, ele tem uma energia, tanto quanto as outras, essa sincronicidade que para mim é o maior dos deuses, ela na verdade, ela se aplica à questão do dinheiro. A minha sensação é de que isso que você falou que você faz, de uma certa maneira você deve, isso eu quero saber, você deve ter a sensação de que volta para você. Eu acho que... Não estou dizendo assim, jogou mais lucro, mas jogou mais dinheiro. Eu estou muito convicto, mas muito convicto, que você dá para o mundo e o mundo dá para você. Não é a casa que eu reformei sua que você vai me voltar com alguma coisa. Eu reformei a tua casa e outra pessoa vai me dar alguma coisa boa. É um jogo mais amplo do que a relação pessoal, né?
Isso é muito legal. Agora, uma coisa bem prática, curiosidade minha, tá? Agora é o lado... Como é que você convence um cara, um milionário, uma grande fortuna, a investir numa causa, num projeto social? Na prática, qual é o teu argumento? Faz ou não faz de conta que eu sou uma milionária? Assim, primeiro eu tenho que ter um pé, os dois pés muito bem fixos no chão. Não adianta ter uma visão sonhadora que a gente está nos Estados Unidos ou que a gente está na Inglaterra, que são culturas completamente diferentes do ato de doar, do bem comum. No Brasil não tem isso. Você tem uma sociedade, novamente, guetizada, classes convivendo não harmonicamente. Abismos sociais. Abismos sociais enormes. Então, para uma pessoa ser filântropa, que é a materialização do altruísmo, né? Ou seja, a pessoa nasce e se torna altruísta e se materializa pela filantropia. A filantropia é a ação prática do altruísmo. Né? Então, alguns pontos. Ora, nasceu, tem exemplos de gênios que um é altruísta e o outro não é altruísta. A origem familiar, a criação. Se ele não teve isso na família, dificilmente ele se tornaria. O meio que ele vive, ele está no meio de pessoas, amigos, o governo, os três poderes organizados, a sociedade, a mídia, todo mundo fala do altruísmo, como em nações mais desenvolvidas. Ele pode se tornar. Ou ele teve um trauma, um filho autista, um tiro, uma tia que morreu de leucemia. Isso é um trauma que aciona nele o altruísmo. Ou ele tem um senso de devolução para a sociedade. Fala, poxa, mas eu fui um privilegiado, eu pertenço aos 10% da população que pôde estudar em boas escolas, frequentou bons locais, teve uma profissão, trabalhou sei lá, teve empregos diferentes e que me tornou uma pessoa bem sucedida, e ele quer devolver um pedaço. Né? Uma forma de gratidão até, né? Agora, se ele não tem nenhum desses, dificilmente ele vai ser altruísta e dificilmente ele vai ser filântropo. Então, a primeira abordagem é: você, Bia, atua em filantropia? Eu posso escutar não, como eu já escutei várias vezes. Não. E a pessoa Você fala desiste, assim, Marcos? Não desisto. Não desisto porque a pessoa só fica velho quem nasce pronto, né? Uma televisão fica velha, porque ela nasceu pronta. O ser humano, ele não nasceu pronto. Vou usar isso, hein? Cuidado comigo. Pode usar. Então, eu tive casos de uma pessoa que um ano praticamente me despachou da sala dele e no outro me procurou. Porque tem, né? A gente vai num processo, né? A menor distância entre dois pontos não é uma reta, né? Então você vai ali naquele sistema randômico, você é um cara de habilidades comerciais, né? Então você usa isso a seu favor, persuasão. Você não foi aquele dia que eu te convidei, mas vai nesse. Olha, eu estou te mandando aqui um presentinho de uma organização social que fez. Então eu não desisto. Né? Então o primeiro argumento é esse: descobrir se ele é filântropo ou não é filântropo. Estudar a alma do cara. Se o cara é filântropo, de fato, a gente vai tentar aprimorar a atuação dele. Você separa uma parcela relevante do seu patrimônio ou não? Não. Por que não? Porque eu não confio, porque eu não tenho quem acompanhe, porque isso não faz parte da minha cultura, por exemplo. Né? Você doa de uma maneira impessoal, ou seja, você não sabe para quem você está doando e quem recebe não sabe que foi você que doou. Ele fala, não, eu doei para minha empregada, para a faculdade do filho do meu caseiro. Ou seja, ele conhece a relação. Entendi. Você não quer dar um passo além e ir para o impessoal, que é
Até mais porque muitas bonito, pessoas querem reconhecimento, querem a coisa do sentimento de gratidão, né? Também. E você doa sem visar nenhuma consequência? Ele fala assim, não, eu dou porque tem incentivo fiscal, eu dou porque meu amigo me pediu, ou eu dou porque eu tenho uma relação comercial com alguém e essa pessoa, a esposa, ajuda numa creche, fica mal se eu não doar. Entendi. Nada disso se compõe no altruísmo, né? Que é a essência do relevante, impessoal, com foco, recorrente, sem visar nenhuma consequência. Então a gente faz uma transformação. O primeiro passo é tirá-lo do não dou nada pro dou pouco para que eu conheço. E no último grau é eu estou pronto para... Que legal. Né? E aí seu percentual de êxito é o quê? Você tem alguma noção disso? Êxito imediato, eu acho que... Não, assim, mesmo longo prazo. Eu falei 10 para 1, vai. No Brasil de hoje é uma faixa de 10 para 1. A cada 10 que eu encontro... Você fecha um. Muitas vezes, Bia, não é nem necessário fechar com o Instituto ASA o trabalho. Mas se eu sinto que ele já está no caminho, entendi. Eu falo, eu não acho muito interessante o que você faz, mas eu já tenho eu sou conselheiro de uma organização de combate ao câncer, eu tive um caso na minha família, eu disponho de tempo, recorrência e uma participação grande do meu dinheiro nisso. Ele já está pronto, ele não precisa de mim. De você, claro. Então eu acho que nessa relação de 10 para 1 a gente tende a melhorar com o tempo. Que bom. Para fechar a entrevista, eu queria ouvir a tua opinião agora, né, como cidadão brasileiro, uma pessoa envolvida nesse setor. Para onde vai o terceiro setor? Como a gente está caminhando aqui no Brasil e para onde ele está indo? Eu acho que tem muitas boas práticas surgindo. Eu acho que as pessoas, os doadores, físicas e jurídicas, estão privilegiando cada vez mais as boas práticas, que são pautadas em 4 pilares. Qualidade de gestão, correta alocação do recurso. Transparência, você saber exatamente para onde está indo. Transparência sempre, né? Sempre. Todo mundo cobra. Solidez, você saber que aquele teu dinheiro faz parte de um bolo relevante e maior, que não vai se perder por aí, a organização social não vai ficar refém do seu dinheiro. E o impacto. Esse eu acho que é o principal. Se o seu recurso efetivamente gera um impacto social e uma transformação de longo prazo. Então eu acho que das mais de 100 mil organizações sociais que nós temos no Brasil, você vai passar por um processo de enxugamento. Infelizmente, algumas organizações vão desaparecer. Tipo seleção natural mesmo. Não vai ter jeito. Porque o doar a fundo perdido sem visar resultado está diminuindo muito rápido. E as organizações precisam se preocupar com isso. Então, acho que o futuro é poucas e boas organizações sociais que trabalhem em rede, que tenham filiais, que tenham grandes empresários e grandes profissionais no conselho. Pode-se surgir o conceito de fundação comunitária, que tem muito nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Um exemplo que eu te cito é assim: você quer colocar um curso de inglês, um curso de capoeira no Morro Vidigal, por exemplo. Hoje você simplesmente entra lá, implementa. Se existisse uma fundação comunitária do Vidigal, formada por presidente, diretorias e conselho, você expõe para eles o teu interesse e eles podem falar: não, nós mapeamos a população inteira aqui e o interesse não é capoeira, o interesse é jiu-jitsu. Entendi. Porque a gente ainda não tem uma organização que represente quem recebe, quem represente a comunidade. Então acho que esse é o próximo passo que nós temos que dar aqui. Mas o horizonte é bom, né? É maravilhoso. Eu acho que o Brasil está um pouquinho atrasado em relação às nações mais desenvolvidas, mas a gente tem uma capacidade incrível de se reinventar, né? Marcos, obrigada por tudo. Eu estou saindo otimista do papo. Amores Urbanos fica por aqui com Marcos Flávio Aze. Fico otimista, ficamos otimistas e até a próxima.